Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí com nossos vídeos da parte pneumática, né? O último vídeo que a gente vai estar postando hoje sobre pneumática, né? A gente vai estar aí dando sequência aí depois aí a outros tópicos dessa série de pneumática, mas em outros dias, né? Para não ficar tão pesado só com a parte pneumática. Bom, nesse vídeo aqui a gente vai fazer o comparativo, né? Então vamos só recapitular, né? Vamos recapitular. Primeiro, esse é o terceiro vídeo que a gente está falando sobre consumo, né, aqui do cilindro pneumático, né, em relação aqui ao compressor, mas já tem outros vídeos dessa série aqui, onde a gente falou aqui sobre as interpretações aqui de dados do compressor, né, motor, reservatório, norma de segurança, referência ali de ciclo de funcionamento, enfim, a gente já falou sobre isso aí, tá na nossa playlist ali de pneumática, né? Então acessa a nossa aba ali de comunidade aqui no canal, acessa a playlist de pneumática que vai estar lá esses vídeos e muitos outros, né? Nosso canal já tem uma quantidade boa de vídeos, né? Já tem mais de 1.600 vídeos aí sobre aulas de metrologia, pneumática, hidráulica, manutenção, WCM, enfim, tem bastante coisa. Bom, vamos lá. Aqui no caso, assim, recapitulando, né? Eu ia recapitular, acabei mudando o foco. Então, nesse caso, falando do consumo, a gente falou sobre a lógica da fórmula, né, de consumo do cilindro pneumático, beleza? Que nesse caso é o cilindro pneumático de simples ação. No segundo vídeo a gente fez uma situação problema, né? A situação problema levando em consideração aqui o seguinte: um cilindro pneumático com um êmbolo, né, com a área de 5,06 cm², comprimento de 25 cm ali do útil, né, ali do ciclo, né? Esse cilindro ele tem 10 ciclos por minuto. Até uma vez um aluno perguntou, né, a gente falando sobre isso, né, na aula, em sala de aula, eu falei, professor, mas como é que a gente determina essa quantidade de ciclos? Uma suposição, o ciclo, se vai ter 1, 10, 50, 100, é o projeto que está sendo desenvolvido ou que já está ali em atuação, né, depende ali do mecanismo, né, que está sendo controlado, né, ou controlado manualmente, ou controlado por um CLP, um sistema instrumentado, enfim. Então, aqui a gente está supondo 10 ciclos por minuto, né, ou seja, ele vai e vem, que representa um ciclo, 10 vezes. Beleza. A pressão efetiva, né, ou seja, a pressão que está atuando ali no sistema interno é 8 bar. E a gente fez o cálculo supondo a pressão externa de 1 bar. Né? Lembrando que a pressão externa ela faz uma relação com a pressão ambiente. Né? Ou, desculpa, a pressão externa, que é a pressão ambiente, faz uma relação com a pressão efetiva, que na prática vai nos dar esse detalhe aqui, que é a relação de compressão. Né? Como a gente até tinha falado no primeiro vídeo, isso tem um impacto importante aí no ciclo. Então a gente vai fazer o comparativo. Qual que tem maior consumo? O cilindro pneumático atuando com a pressão ambiente menor ou com a pressão ambiente maior? Então a gente fez esse cálculo aqui, né, com a pressão ambiente de 1 bar. E vamos fazer aqui ao lado com a pressão ambiente de 2,5 bar, que é o que está aqui na situação problema. Beleza, então aqui eu já montei, já coloquei aqui os dados, né? Obviamente são os mesmos dados, né? Ou seja, área, comprimento, quantidade de ciclos, a pressão interna, o que foi que alterou? A pressão ambiente, que agora é 2,5. Então, vamos lá aqui para a sequência. Né? A gente vai ter 5,06, né, multiplicado por 25, multiplicado por 10, que vai dar 1.265, né, a mesma coisa do outro, 1.265, multiplicado, né, multiplicado por 8 mais 2,5, né, 8 mais 2,5 vai dar 10,5, dividido por 2,5 que vai dar 4,2. Né, então vai dar 4,2. Então multiplicando essa relação de volume, né, que dá 1.265, mais a relação de compressão, 1.265 multiplicado por 4,2 vai dar 5.313 centímetros cúbicos por minuto. Convertendo para litros, vai dar 5,3 litros aproximadamente, né? Litros por minuto. Então, se a gente for comparar aqui um com o outro, a gente vai ver, obviamente, que um sistema onde a pressão ambiente ela é maior, ou seja, a pressão atmosférica ela já está alta, né? Ela já está densa, né? Vamos assim dizer. Significa que o teu sistema mecânico ele vai ter um consumo menor. Né, vai ter um consumo de ar comprimido ali menor no que diz respeito ao volume, porque existe a atuação em relação ali ao sistema interno e externo, levando em consideração a relação de compressão que toma como referência a pressão interna e a pressão externa, tá bom?
Então é isso. No próximo vídeo a gente traz um exemplo, já deixo ele já pronto aqui de cilindro de duplação para a gente ver as diferenças. E depois a gente volta aí para o ciclo, levando em consideração tubulação, outros elementos aí da parte pneumática, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos da parte de pneumática, né? Hoje a gente vai estar falando especificamente sobre compressão de gases, né? Então assim, não é que seja uma área exclusiva da pneumática, né? Mas ela é abrangente para vários sistemas que trabalham com relação de pressão, sistemas que trabalham com gases, por exemplo, a área de refrigeração também utiliza muito essa relação de compressão de gases, enfim. A gente vai estar falando hoje sobre questão de variação de volume, né? Com base na lei de Gay-Lussac, né? Então a gente tem aí uma relação com base em um gás ideal, né? Que trabalha justamente com a relação de proporção, onde a gente tem justamente a relação onde o volume 1 e a temperatura 1 de um cilindro, né, com um gás comprimido, né, ele vai ser igual ao volume 2 com base volume 2 dividido pela temperatura 2, né? Então é uma relação direta, né, entre volume e temperatura, né? Então se eu tenho mudança de volume, eu tenho mudança de temperatura, levando em consideração lá um gás confinado, né? Então a gente vai justamente fazer um cálculo levando em consideração essa situação. Aqui a gente tem uma representação, né, justamente de o cilindro, né, confinado, né, ou onde o gás está confinado, né? Então nesse caso aqui a gente tem temperatura 1 e pressão 1, né? E esse mesmo cilindro, né, você observa aqui que tem a expansão do gás, né, seja lá qual for o gás. A gente está aí levando em consideração um gás qualquer, né? Então, se a gente tiver uma temperatura 2, né, ou seja, um aumento de temperatura, né, nesse caso, né, a gente vai ter também um aumento na pressão, né? O gás, ele consequentemente vai expandir também, ou seja, ele vai aumentar o seu volume, né? Então, é justamente com base nessa relação volume, pressão e temperatura que a gente leva em consideração a relação da lei de Gay-Lussac, né? Nesse caso aqui eu estou só trazendo a informação da fórmula com base no volume e temperatura. No próximo vídeo eu faço uma relação também com pressão, né? Então nesse caso aqui a nossa questão é justamente essa aqui, né? A gente tem aqui o volume do cilindro 1, né? Levando em consideração aí na verdade a temperatura 1, né? Então, com base na temperatura 1, a gente tem aqui o volume do gás, né? Ou seja, 0,8 metros cúbicos, né? De um gás qualquer, e a temperatura 1 é 25 graus Celsius, né? Então, se eu tiver o aumento de temperatura, consequentemente, o que é que vai acontecer? O volume desse gás vai aumentar, né? Ele vai expandir, né? Então, é justamente isso que a gente vai calcular com base em uma temperatura qualquer. Nesse caso, a temperatura que a gente vai estar verificando é com 40 graus Celsius, né? Então, nesse caso aqui, supondo essa relação de temperatura 1 aqui sendo 25 graus Celsius, né? E esse volume aqui interno sendo de 0,8 metros cúbicos, quando esse mesmo gás, né, ele tiver um aumento de temperatura para 40 graus Celsius, né, ou seja, a temperatura 2, esse volume ele vai expandir, né? E é justamente isso que a gente vai calcular agora. E aí, nesse caso, com base na fórmula, né, a gente vai ter o volume 2 é igual ao volume 1 multiplicado pela divisão da temperatura 2 pela temperatura 1. Né? Então, como a gente já tem os dados, né, a gente vai ter o volume 2 vai ser igual a 0,8 metros cúbicos multiplicado pela divisão de 40 graus Celsius por 25 graus Celsius. Né? Então, 40 dividido por 25 vai dar 1,6 e 0,8, né, multiplicado por 1,6 vai dar 1,28 metros cúbicos, né? Então, nesse caso aqui, 1,28 metros cúbicos representa o volume que esse gás vai ocupar com a temperatura de 40 graus Celsius, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade no nosso vídeo da parte de pneumática, né? Hoje a gente vai estar aí continuando, né, a resposta, né, do colega aí que mandou um e-mail aí para o canal questionando sobre consumo pneumático, né, um sistema pneumático, né? A gente fez um vídeo anteriormente falando sobre o conceito geral e a gente vai aproveitar para fazer uma revisão sobre consumo, né, de cilindro pneumático de duplação, né? A gente já fez um vídeo sobre isso aí no canal, né? A gente vai estar revisando aí para estar ajudando aí nessa resposta, né? O que é que acontece? No sistema pneumático, né, os cilindros, quando eles exercem movimento de avanço e recuo, consequentemente esse volume desprendido tanto no avanço como no recuo, eles são consumidos pelo sistema, ou seja, é pressão pneumática que vai deixando de
está ali contribuindo ali para o sistema, né? Então, se você tem um reservatório lá com uma determinada pressão, e esse reservatório ele não vai ser enchido automaticamente, né? Vai ser preenchido automaticamente. Esse cilindro ele vai estar funcionando por uma determinada quantidade de ciclos. Vai chegar uma hora que ele vai consumir, né, uma determinada pressão desse reservatório, e esse reservatório não vai ter mais pressão suficiente para estar mandando aí volume para esse cilindro, né? Na prática, o que é que acontece? O reservatório, quando chega a uma determinada pressão, né, limite operacional, ele entra em funcionamento novamente para estar restabelecendo a pressão do mesmo, né? Então, os cilindros, quando avançam, eles consomem o ar da câmara dianteira, quando eles recuam, consomem o ar da câmara traseira, né? No caso, o cilindro de duplação ele tem esse detalhe, né? Que aí, no caso, ele consome tanto no avanço como no recuo, né? Então, a gente tem que, quando fazer esse cálculo de consumo, tem que levar em consideração as duas câmaras, lembrando sempre que na câmara dianteira, né, você tem o volume ocupado pelo cilindro, né? Então, esse volume ocupado pelo cilindro, ele tem que ser considerado aí no cálculo, né? Então, consequentemente, ele tem menos volume de ar na câmara dianteira do que na câmara traseira, né? Nessa imagem aqui tem esse segmento, né, uma partezinha aqui de um cilindro aqui na câmara traseira, mas aí a gente não vai levar em consideração esse volume, né? Se existir no projeto que você estiver calculando um volume como esse, tem que ser levado em consideração também. Mas no nosso caso a gente vai levar em consideração só o volume da câmara dianteira, né? Que no caso é o volume do cilindro, né? Para o cálculo desse consumo, né, a gente leva em consideração esses aspectos, né, que é referente à fórmula, né, onde que é o consumo em litros por minuto, a área, né? A área vai ser referente justamente à área do êmbolo e à área do cilindro, né? Que vão formar aí o volume interno da câmara dianteira ou da câmara traseira. Vai levar em consideração também o S, né? Que é o comprimento do cilindro, o comprimento útil aí do cilindro pneumático, né? O N é a quantidade de ciclos que vai ser executado, né? Ou seja, a quantidade de vezes de avanço e retorno do cilindro. A pressão efetiva, né? Que é a pressão do sistema, e a pressão ambiente, né? Todo sistema pneumático, ele está, por mais que ele tenha uma pressão interna elevada, mas ele também está sujeito a uma pressão externa, que é a nossa pressão atmosférica, né? Essa pressão atmosférica, exemplo, imagina o seguinte, você está com o cilindro em funcionamento, ele consumiu a pressão que estava ali suficiente para fazer com que ele tivesse deslocamento, o que é que vai acontecer? A pressão do vaso de pressão, que é a do compressor de ar, né, do vaso de pressão que vai estar lá junto com o compressor de ar, ela vai diminuir, né? Se ela diminuísse constantemente, né, chegaria um ponto que ela ficaria em equilíbrio com a pressão atmosférica, né, que é a pressão que a gente está utilizando. Se ela diminuísse mais ainda, ia criar uma pressão negativa, consequentemente aí um vácuo, né? Então, se deve levar em consideração a pressão ambiente, porque é o que ele está sujeito. Imagina o seguinte, um sistema pneumático que está em uma condição onde a pressão ambiente ela é maior do que a nossa pressão comum, né? Onde a gente está aí à altura do mar, né? O nível da altura do mar, né? Então, é importante calcular também a pressão ambiente, porque o sistema pneumático, essa pressão ambiente do sistema pneumático ela pode ser mais elevada do que o de costume. Bom, vamos supor aí um cilindro que tem aí 12 centímetros de comprimento útil, né, uma haste que tem aí diâmetro de 3/4 de polegada e um êmbolo que tenha 2 polegadas de diâmetro. A pressão ambiente 1,2 bar, a pressão efetiva, que é a pressão do sistema, 7 bar, né, e que esse cilindro ele vai executar aí 10 ciclos aí dentro de 1 minuto, né, ou seja, será às vezes que ele vai avançar e recuar. Né, a primeira etapa aí vamos converter, né, os valores que estão aí em polegadas para milímetro. 2 polegadas equivale a 50,8 milímetros, né, já que 1 polegada equivale a 25,4 milímetros. Né, então isso é multiplicar por 2. No caso, converter milímetros para centímetro, né, 50,8 milímetros equivale a 5,08 centímetros. Polegada, né, 3/4 de polegada equivale a 19,05 milímetros, né, que vem justamente do seguinte cálculo: pegar uma polegada inteira, 25,4 milímetros, dividir pelo denominador, que é 4, né, e multiplicar pelo numerador, que é 3. Né? Então, se a gente fizer isso, encontra aí 19,05, ou seja, 25,4 dividido por 4 vai dar 6,35, 6,35 multiplicado por 3 vai dar igual a 19,05. Convertendo 19,05 milímetros para centímetro, a gente vai encontrar 1,905 centímetros. Bom, então vou separar esses valores ali em cima, né, já convertidos, né, 2 polegadas para centímetro e 3/4 de polegada para centímetro.
a gente vai precisar calcular a área, né, com base nesses diâmetros, né, desses elementos. A área, a fórmula é πr ao quadrado, né? Então, no caso, o êmbolo, como tem 5,08 centímetros e a fórmula é πr ao quadrado, aí a gente já está substituindo r, que é o raio, né? Ou seja, o raio de 5,08 é igual a 2,54. E para a haste, né, a gente vai ter aí o raio de 0,9525 centímetros, né, que é metade de 1,905. Né? Ou seja, a gente está levando em consideração esse diâmetro aqui, a gente vai precisar dessa área e também da área da haste, que é essa área aqui. Então, são as duas áreas que a gente já está calculando para depois aplicar na fórmula. Ok? Bom, com isso, fazendo a multiplicação, a gente vai chegar nas áreas. Né? A área do êmbolo, a área da haste. É só fazer lá a multiplicação, né? Com base na fórmula lá de πr ao quadrado. Nesse caso, né, tendo as áreas, a gente pode fazer o seguinte. O que acontece? A gente tem duas áreas efetivas. Tem a área do êmbolo, que é essa área aqui. Tem a área da haste, só que a área da haste ela vai me servir por quê? Para que sentido? A área da haste, que é essa daqui, ela na verdade eu vou precisar extrair ela da área do êmbolo. E a área do êmbolo é justamente o diâmetro da câmara interna, Então, vou precisar subtrair um em relação ao outro. Por que eu vou precisar fazer essa subtração? Porque o ar pneumático, né, o ar comprimido, ele não vai preencher internamente essa haste. Né? A haste ela já é maciça, ela já é de algum metal. Né? Ela só vai preencher aonde? A parte externa aqui da haste. Na câmara traseira dele, que não tem essa haste, aí o que acontece? Ele vai preencher todo aquele volume, porque o cilindro ele vai estar avançado e a haste ela não vai estar presente aqui na câmara traseira. Né? Então, aí eu já posso pegar a área do êmbolo e subtrair pela área da haste. Então, eu vou pegar a área efetiva da onde? Da câmara dianteira. Então, a área do êmbolo é igual à área da câmara traseira e a área do êmbolo menos a área da haste é igual à área da câmara dianteira. Ok? Então, aí eu tenho as duas áreas úteis, né, que vão me servir para o cálculo. Né? Com essas duas áreas úteis, eu já posso aplicar, né, as mesmas aí na fórmula, onde eu tenho 20,26 centímetros quadrados, que é a área do êmbolo, que é igual à área da câmara traseira do cilindro, multiplicado pelo comprimento, né, útil aí do sistema, multiplicado pela quantidade de vezes de ciclo. E aí eu tenho a relação justamente de compressão, onde eu vou ter 7 mais 7 que representa a pressão efetiva, mais 1 que representa aí a pressão ambiente. Né? Aí no caso arredondei, estava 1,2, arredondei para 1, né? Dividido pela pressão ambiente, que é 1. Né? Então nesse caso aí, dando continuidade a esse cálculo, a gente vai chegar a esse consumo, 19.449 centímetros cúbicos por minuto. Que é justamente o quê? Que é a vazão lá do que a gente está calculando, né? Referente ao consumo do cilindro pneumático. A gente pode dividir por 1000 e converter centímetros cúbicos por minuto para litro. Né? Então, no caso, ele vai estar consumindo 19,449 litros por minuto. Né? Isso aí levando em consideração o quê? O avanço do cilindro, ou seja, só com base na câmara traseira dele, ou melhor, né, considerando só o retorno do cilindro, que vai ser o consumo da câmara traseira. E aí o que é que eu faço? Também aplico a mesma fórmula para o cálculo do consumo da câmara dianteira. Veja que o que aconteceu aí de diferente. A área mudou, a área aqui indicada é 17,411 centímetros quadrados. Por que mudou? Porque a gente está considerando apenas a área útil da câmara dianteira. Na fórmula anterior, no cálculo anterior, a gente estava considerando a área útil da câmara traseira dele. Né? E agora a gente está calculando da câmara dianteira. O que mudou foi a área. Multiplica por 12, que é o comprimento útil, multiplica por 10, que é a quantidade de ciclos, e faz a relação de compressão. Essa relação de compressão é para saber referente à pressão com base na atmosfera e com base na pressão interna do sistema. Né? Então, isso aí faz justamente com que se tenha o equilíbrio aí de consumo. Nesse caso, fazendo esse cálculo, a gente vai chegar a 16.714 centímetros cúbicos por minuto. Convertendo para litros por minuto, é só dividir por 1000, vai dar 16.714 litros por minuto. No final, para a gente saber o consumo total, é só somar.
o consumo total da câmara dianteira e o consumo total da câmara traseira. Somando tudo, né, vai dar aí exatamente 36,163 litros por minuto, que é o consumo aí desse cilindro. Você pode observar que pelos valores é um cilindro até com um tamanho considerável, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu!